primeira coisa que a gente vai abordar sobre o sistema capilar é em relação à velocidade do sangue. Então, aqui tem uma equaçãozinha que uma relaçãozinha que uma menor velocidade representa uma maior eficiência nas trocas. A gente consegue imaginar isso por quê? Vocês imaginem que o sangue é um duto, o capilar é um duto, e que está passando sangue. Se eu aumento a velocidade desse sangue, vocês concordam que não dá menos tempo para acontecer toda essa troca de nutrientes, de gases? Ou seja, quanto mais vagaroso, quanto mais devagar passar o sangue, mais eficiente vai ser toda essa troca. E a gente vê que a velocidade ela cai conforme vai passando pelas porções do sistema arterial, até valores mínimos nos capilares, e depois elas retornam ao coração. E a gente vê aqui que a área de secção transversa ela é inversamente proporcional a essa velocidade. Ou seja, a área de secção da aorta, artéria, arteríola, ela vai aumentando até chegar em valores máximos nos capilares. Mas isso fica meio abstrato e eu acho que assim talvez fique um pouquinho mais visual. Por que a área de secção transversa... Primeiro, o que é a área de secção transversa e por que ela é maior nos capilares? Se a gente pegar a aorta, ela é um vaso praticamente único ali. Então, se a gente medir essa área, a gente vai ter um valor X. É lógico que se eu pegar um capilarzinho, aquele fiozinho de cabelo, e colocar do lado desse vaso, ele vai ser infinitamente menor. Mas se eu depositar um capilar em cima do outro, se eu empilhar um capilar no outro, como eu fiz aqui, ou seja, se eu pegar todos esses capilares e empilhar, vocês vão ver que a área total oferecida pelos capilares ela é muito maior do que a da aorta, do que as artérias juntas, do que as arteríolas juntas. Ou seja, a área total oferecida pelos capilares ela é muito maior do que as outras porções do sistema vascular. Agora, isso ainda não explica direito por que a velocidade ela é inversamente proporcional. Ou seja, porque uma maior área de secção transversa representa uma menor velocidade e isso garante uma maior eficiência das trocas. E aí, para explicar isso, eu coloquei esse esquema aqui do lado, que é sobre débito cardíaco, que a gente viu ontem. Então, a gente viu que o coração esquerdo gera débito cardíaco aproximadamente 5 litros por minuto, e isso é jogado para os órgãos e depois retorna pelo retorno venoso ao coração direito e assim por diante. E aqui, essa questão ela é fácil de ser confundida, e por isso que eu coloquei aqui, que o fluxo de sangue, como a gente viu ontem, é volume sobre o tempo. Ou seja, por exemplo, 5 litros por minuto. Então, o fluxo de sangue que é ejetado do coração é de 5 litros a cada minuto. Isso é completamente diferente de velocidade. Então, não dá para confundir fluxo com velocidade. A velocidade é fluxo sobre a área. Então, a velocidade é o volume passando a cada minuto, por exemplo, em relação naquela área total. Então, se eu aumento a área, eu diminuo a velocidade. Porque a velocidade é igual ao fluxo, que permanece o mesmo na saída, na entrada no coração, mas ela é influenciada pela área, inversamente proporcional à área. Então, como os capilares oferecem uma maior área de secção transversa, ele tem a menor velocidade de sangue proporcionalmente, quando comparado às outras porções. E isso é o que garante uma menor velocidade e uma maior eficiência nos capilares para haver essa troca. E aí, para a gente entender como que essa troca acontece, a gente resume rapidamente os tipos de endotélios capilares. Então, os tipos de endotélio classificados de 3 formas, então contínuos, fenestrados e descontínuos. O que seria o endotélio capilar contínuo? Seriam aquelas células endoteliais envoltas por essa membrana que a gente chama de membrana basal, e essas células, uma ligadinha à outra, juntinha, através dessas junções intercelulares.
Então, elas carecem de poros, elas carecem de buracos, elas dificultam um pouco a passagem de qualquer coisa entre o sangue e o interstício. E aí, então, por essa característica, ela encontra-se em tecidos que não precisam de uma troca de uma troca de moléculas tão rápida como outros que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente está falando de músculos, pele, miocárdio. Já o fenestrado, já o tipo de endotélio fenestrado, ele precisa de uma troca um pouco mais rápida. Então, a gente está falando de um tipo de endotélio que tem a presença de fenestras, desses pequenos buracos. Só que a membrana basal, a membrana que envolve o endotélio, continua uniforme, ela não tem buraco nenhum. Então, a gente consegue imaginar que esse tipo de endotélio está presente em sistemas, em órgãos, que precisa de uma maior troca de fluidos, de componentes, de substâncias, como, por exemplo, glândulas, trato gastrointestinal. E, por fim, o descontínuo, que, além desses espaços intercelulares serem muito maiores do que essas fenestras no tipo de endotélio fenestrado, a membrana basal também é incompleta, também tem esses buracos na membrana basal. Isso por quê? Porque esse tipo de endotélio ele é encontrado em alguns órgãos, em alguns tecidos, em que não só precisa passar muitos fluidos, muitas substâncias, mas também passam células. E aí vocês concordam comigo que é muito mais fácil, a célula é muito maior do que moléculas, por exemplo, íons e a água. Uma célula é muito maior que isso. Então, para facilitar a passagem dessa célula, existem esses buracos. Então, a gente encontra isso, por exemplo, na medula óssea, onde as células sanguíneas são produzidas. A gente encontra isso no fígado, no baço, onde passa muitas células de defesa, os leucócitos. Então, por isso que o endotélio capilar nesses órgãos, eles são descontínuos. E aí, a gente, então, entendendo os tipos de endotélio, a gente vai para os tipos de transporte. O primeiro é a difusão. Esse é o tipo de transporte mais simples que se caracteriza pela passagem de moléculas de um meio de maior para o meio de menor concentração e ocorre de forma espontânea. Então, se aqui no líquido extracelular, por exemplo, tem um monte de uma substância qualquer e ela está mais concentrada no líquido do que o líquido intracelular, ela pode sofrer um processo difusional se ela for lipossolúvel ou se ela for pequena o suficiente. E o que é isso, né? O que é lipossolúvel? Se a gente lembrar, lipossolúvel são substâncias solúveis em lipídios, né? Contrário de hidrossolúvel. Hidrossolúvel são compostos, são substâncias solúveis em água. E como essa bicamada lipídica que envolve uma célula, envolve as células, elas expõem essa parede lipídica, somente substâncias que são lipossolúveis é que conseguem atravessar. Ou seja, substâncias que são solúveis em água, elas encontram uma dificuldade, uma retração, afastamento dessa parede lipídica. E substâncias pequenas conseguem passar, porque entre essa cabecinha e outra, entre um fosfolipídio e outro, existem certos espaços que acabam, substâncias muito pequenas como gases, oxigênio, CO2, eles acabam atravessando simplesmente entre os espaços. Eles não precisam depender de um buraco grande, por exemplo, para passar. Só que eles dependem do processo difusional. Ou seja, se eu tiver mais oxigênio, uma concentração muito maior de oxigênio no líquido extracelular, ele consegue atravessar e ir para o líquido intracelular no processo chamado de difusão. Então, as moléculas que já não conseguem, as substâncias que não conseguem atravessar essa parede, seja por tamanho, ou porque elas são hidrossolúveis, elas precisam de alguém para fazer esse transporte. E aí, então, quem faz isso geralmente são proteínas facilitadoras, exatamente porque elas facilitam esse transporte. Elas conseguem ajudar o transporte dessas substâncias de um meio para o outro, ou seja, de fora para a célula para dentro da célula. Então, esse processo ela não acontece de forma espontânea. Então, eu preciso dessas proteínas. E aí, um exemplo bem simples é o que a gente comentou ontem, por exemplo, de íons. Lembra que íons sódio, potássio?
Como esses íons eles são hidrossolúveis, eles não conseguem atravessar sozinhos essa membrana. Então, eles precisam de canais, por exemplo, de canais, para poder atravessar. Eles precisam de uma proteína para facilitar esse transporte de um meio para o outro. E aí, por último, o último tipo de transporte que a gente vai falar hoje é a ultrafiltração. E para a gente entender a ultrafiltração, a gente precisa só retomar um conceito, que é aquele conceito de osmose. O que era osmose, né? O que é isso? Então, rapidamente, para a gente explicar o que é osmose, a gente tem aqui um recipiente separado por uma membrana semipermeável, e desse lado, essas bolinhas estão representando moléculas de água, e desse lado, essas moléculas grandes, as proteínas. E então, essa membrana ela é semipermeável porque ela permite a passagem, a água consegue passar de um meio para o outro livremente. Já as proteínas, elas não conseguem fazer isso, elas não conseguem passar daqui para cá. Vocês concordam que como essas proteínas não conseguem passar e elas ficam acumuladas aqui, a maior concentração de proteínas, ou seja, as proteínas, que é um soluto, né, são um soluto, elas estão mais acumuladas nesse meio. Como elas estão acumuladas mais nesse meio, a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, como se estivesse sendo impulsionada, como se estivesse sendo puxada, mas não é bem assim, mas é como se fosse. Então, há uma passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de água, e isso é chamado de osmose. E como quem está oferecendo esse tipo de concentração são proteínas, a gente dá o nome de pressão oncótica. Então, vamos lá. A água que está passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, como a gente viu nesse GIF, ela gera uma pressão. Por quê? Porque se eu for empurrar com a mão aqui, por exemplo, com qualquer coisa, eu vou sentir uma pressão dessa água vindo daqui para cá. Como as proteínas estão gerando... Aliás, como quem está fazendo isso são proteínas, quem está gerando a concentração são proteínas, essa é uma pressão chamada de pressão oncótica, estabelecendo que a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí, então, se a gente agora transpor essas ideias para o capilar, a gente sabe que as proteínas, elas estão muito mais concentradas dentro dos capilares, na luz dos capilares, ou seja, no plasma sanguíneo, do que no interstício. Então, por isso que aqui está maior, está em negrito, porque as proteínas estão mais concentradas aqui. Ou seja, como é que está a pressão oncótica? Está a favor da entrada da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Só que além da pressão oncótica, existe uma outra pressão, e a gente comentou dessa pressão lá atrás, quando a gente estava falando sobre pressão arterial, que é a pressão hidrostática. Lembra que a gente comentou que a pressão que é gerada, a pressão arterial que é gerada lá nos ventrículos e nas artérias elásticas, ela reduz a níveis próximos a 35 miligramas de mercúrio por conta das arteríolas? Então, essa pressão residual do sistema, que é chamada de pressão hidrostática, ela chega nos capilares empurrando a favor de um extravasamento de água. Então, é como se fosse aqui imagine um cabo de guerra. Enquanto a pressão hidrostática está querendo jogar água, tirar a água de dentro dos capilares para fora, para o interstício, a pressão oncótica, por conta que tá mais as proteínas estão mais concentradas na luz, ela está querendo puxar essa água de volta. Então, é quase que um cabo de guerra. E aí, se a gente for puxar isso ao longo de um capilar, então imagine que isso aqui é um capilar um capilar curtinho. Novamente, a gente tem mais proteínas concentradas no sangue do que no interstício, e no começo dos capilares, essa pressão hidrostática vermelho, ela é maior do que a pressão oncótica. Ou seja, naquele cabo de guerra que a gente acabou de mostrar, a pressão hidrostática, que chega aqui próxima a 35 miligramas de mercúrio, ela ganha da pressão oncótica. E então favorece um processo que a gente chama de filtração ou ultrafiltração. Ou seja, o resultado desse cabo de guerra é o extravasamento de água. Então a água acaba saindo dos capilares para o interstício. Só que se essa água está saindo do capilar para o interstício, então a pressão hidrostática vai caindo, porque quem gera a pressão hidrostática é exatamente o líquido que está ali dentro do plasma. Está formando o plasma.
Só que a concentração de proteínas, ela se mantém relativamente a mesma ao longo dos capilares. Então, a pressão oncótica, ela praticamente permanece a mesma ao longo do capilar. Então, até o momento que essas duas pressões elas se igualam, e no final dos capilares, quando eles já estão quase encontrando o sistema venoso, a pressão oncótica ela é maior. Esse cabo de guerra se inverte. A pressão oncótica ela passa a ser maior e favorece então a reabsorção. Ou seja, a água que estava sendo filtrada agora passa a ser reabsorvida ao final dos capilares. Mas aqui tem um fenômeno interessante. Está vendo que essa aqui é a diferença entre a pressão hidrostática e a oncótica? E essa aqui também é a diferença da pressão oncótica menos a pressão hidrostática no final dos capilares? Vocês conseguem ver que visualmente já dá para perceber que a diferença entre as duas, ou seja, a filtração, ela é maior do que a reabsorção. Então tem ali um resíduo. Então se eu for pegar esse total é igual a esse que está sendo reabsorvido, mais o que ficou no interstício. E quem puxa, quem faz a reabsorção desse líquido são os capilares linfáticos. Então, o volume de água que é filtrado e não consegue ser reabsorvido do interstício é coletado pelos capilares, que devolvem esse líquido lá para o sistema venoso, lá próximo do coração. Então, se eu for somar isso aqui mais isso aqui, ou seja, o quanto de água sobrou no interstício mais o que está sendo reabsorvido, ele dá equivalente ao que foi filtrado. Então, esse sistema fica em equilíbrio. E aí, com esse sistema, a gente entende alguns fenômenos, por exemplo, como o edema. Porque se eu tiver maior filtração do que reabsorção, e os capilares não forem capazes de puxar esse excedente, acaba sobrando água no interstício e forma aqueles tumores, formam os edemas. E isso explica também o porquê que na insuficiência cardíaca, então lembra que a insuficiência cardíaca tem um prejuízo ali no funcionamento correto do coração. Se tem um prejuízo nesse funcionamento correto, também fica prejudicado o retorno venoso. E o retorno venoso também acontece do pulmão em direção aos átrios, ao átrio, no caso. Então, se o retorno venoso está sendo prejudicado, por quê? Porque a pessoa está com uma insuficiência cardíaca, aumenta a pressão hidrostática. Por quê? Porque tem mais água, tem maior líquido nesses capilares pulmonares. Consequentemente, se os capilares linfáticos pulmonares não forem capazes de reabsorver todo esse excedente, forma-se o edema. E por isso que o edema pulmonar é muito associado à insuficiência cardíaca. Por quê? Porque está tendo maior filtração do que reabsorção.